Olá a todos, obrigado Rafael. Boa noite para quem nos vê de Portugal, boa tarde para quem nos vê do Brasil e bom dia se houver alguém de outra parte do mundo, onde seja agora amanhã. Então é isso mesmo, hoje venho-vos aqui falar sobre os métodos de desenvolvimento para Microsoft Teams e quero abordar isto não numa perspectiva muito técnica, mas dar-vos um overview geral de todos os métodos de desenvolvimento que atualmente existem que vos permitem estender o Microsoft Teams e grande maioria deles estão ao alcance de qualquer utilizador porque não requerem efetivamente código. Mas antes de entrarmos na sessão propriamente dita, passar aqui pelos slides que provavelmente vocês já conhecem, mas não quero mais relembrar. Microsoft SharePoint Conference mudou de nome e no próximo ano será então nos dias de 23 a 25 de março em Las Vegas. Para quem nunca foi, recomendo vivamente. Para quem já lá esteve, sabe que é uma das melhores conferências da especialidade e agora não é só sobre SharePoint, também é sobre Teams e sobre Power Platform. Um obrigado a todos os sponsors que permitiram que este evento fosse possível e que nos permite estar aqui nesta maratona de 36 horas a fazer o que mais gostamos. E agora, finalmente, quem sou eu? Quem é o João Ferreira? Então, eu sou de Portugal, sou de Coimbra, mas vivo no Porto já há alguns anos, trabalho no Porto para uma empresa chamada Pizzi. A Pizzi é uma empresa espanhola que opera no mercado das intranets e tem uma solução de intranet para SharePoint. Sou MVP Microsoft na categoria de Office Development. Sou autor de um livro que acabou de ser foi lançado há 2 semanas atrás, chama-se Hands on Microsoft Teams, e este livro dá-vos um overview do que é o Microsoft Teams, começando numa perspectiva de quem não sabe nada sobre Teams e acabando já numa perspectiva de quem administra e quem constrói aplicações para Microsoft Teams. Sou também autor de 2 blogs sobre tecnologias Microsoft, um sobre SharePoint, o outro sobre Teams, e podem aceder tanto a um como a outro em handsonsharepoint.net ou handsonteams.net. E como a fotografia indica aqui, sou um runner e não podia deixar de trazer aqui uma fotografia de uma das muitas corridas que já fiz aqui para a nossa maratona virtual. Antes de acabar esta maratona, certifiquem-se que visitam e visualizam os vídeos dos sponsors e tentem ganhar um destes óculos Quest. Há um para a zona da América, outro para a APAC e outro para a zona da Europa. E antes de entrarmos na sessão, e uma vez que estamos todos a atravessar esta situação de Covid, quem puder contribuir para estas organizações, 10% dos fundos obtidos através dos sponsors será doado a estas organizações e quem puder doar será então muito bem-vindo. Para a agenda de hoje, o que é que nos espera? Então, uma pequena abordagem do que é o Microsoft Teams. Eu estive ligado nesta track praticamente o dia todo e este tema já foi aqui abordado várias vezes. Ainda assim, eu queria deixar-vos aqui um pequeno overview do que é o Microsoft Teams, para quem tem andado mais distraído. E depois, então, vou falar-vos de como é que se pode personalizar o Teams, de como é que podemos desenvolver apps que podem ser consumidas dentro do Microsoft Teams. E vamos começar pelos app templates que a Microsoft disponibiliza. Vamos falar da Power Platform. Aqui só temos Power Apps e Power Automate, mas há mais componentes da Power Platform que podemos usar. E depois vou-vos mostrar, sem grandes detalhes de código, vou-vos mostrar soluções
feitas com SharePoint, sem recorrer a código, utilizando o que o Teams já tem nativamente, e vou-vos também mostrar uma solução que foi feita usando o SDK nativo do Microsoft Teams e mostrar-vos de que forma é que vocês podem tanto usar componentes para SharePoint no Teams, como usar componentes do Teams dentro do SharePoint. Então, o Teams é o maior hub de trabalho que existe atualmente. Então, é a aplicação de negócios que mais tem crescido. Cada vez que eu faço uma apresentação sobre o Microsoft Teams, tenho que atualizar os números. O último report, que deve ter sensivelmente um mês, dá conta de 75 milhões de utilizadores ativos diariamente. Isto para uma plataforma que começou há 3 anos é de facto incrível, ultrapassou todas as outras plataformas que já existiam no mercado antes do Microsoft Teams. E para muitos de nós, especialmente agora nesta altura de Covid, é uma plataforma onde nós facilmente passamos todo o nosso dia a trabalhar sem necessidade sequer de usar outras ferramentas, porque conseguimos centralizar tudo dentro do Teams. Penso que não fiz share do áudio, mas o que vos queria mostrar aqui, e acho que vocês devem conseguir ouvir pelo meu microfone, é o Steve Ballmer, há cerca de, não queria mentir, mas provavelmente 20 anos, gritar developers, e com o estado atual do Microsoft Teams, não será difícil a todos nós imaginar o Satya a gritar Teams, porque de facto é a plataforma com mais crescimento absoluto em número de utilizadores e ultrapassa qualquer, em termos de adoção, ultrapassa qualquer versão do Windows que tenha existido até ao momento. Portanto, é o sítio onde toda a gente quer estar, toda a gente que quer apostar, e para programadores ou para power users é o sítio ideal para se começar a construir uma carreira, para começar a estender, então, o que o Teams nos oferece nativamente com soluções orientadas a negócio específico. Então, passando aqui para o primeiro método de extensão do Teams que vos trago aqui hoje são os App Templates. E eu escolhi começar pelos App Templates porque os App Templates começam aqui numa situação de low-code, no-code. Existe a possibilidade de vocês estenderem as funcionalidades do Teams com soluções no-code, e soluções no-code são tipicamente soluções que vocês fazem download da store do Microsoft Teams, ou que fazem outsource a alguém para vos desenvolver as soluções à medida. Portanto, estes App Templates de low-code, no-code, então, são templates open source de cenários reais de negócio que a Microsoft disponibiliza gratuitamente no Git. Portanto, são aplicações que vêm com scripts de instalação. Portanto, vocês forem administradores e tiverem as permissões necessárias, as configurações que terão que fazer para ter uma destas aplicações instaladas serão mínimas. Este one-click deployment é praticamente isto, é um clique, credenciais e deixar seguir, e apesar de serem open source, a Microsoft controla tudo o que é disponibilizado aqui. Eu tenho aqui algumas marcadas como disponíveis, mas neste momento, e eu fiz um check antes da sessão, seguramente são mais de 20. Portanto, eu tenho aqui um list search que nos permite mostrar listas, fazer search no Teams em listas de SharePoint, e tenho aqui uma pequena demo para vos mostrar, o Icebreaker, que é um bot bastante conhecido, e mais algumas, mas existem já muitas mais disponíveis mesmo neste catálogo de app templates que vocês podem utilizar para estender o Teams.
Então, o primeiro app template que vos trago aqui é uma solução de recursos humanos. Portanto, uma solução de recursos humanos que começa por integrar um bot. Em vez de vocês terem alguém dedicado a responder às perguntas dos vossos funcionários, tem então um bot que responde automaticamente por vocês. Isto no Teams, bots no Teams, é um cenário extremamente comum. A Microsoft pegou num cenário de business que existe em todas as empresas, que são os recursos humanos, e transformou isto numa solução pré-feita para o Teams. Portanto, além do bot, temos aqui uma tab de links. Vocês podem fazer perguntas ao bot e o bot tem inteligência para vos colocar em contacto diretamente, através dos parâmetros de configuração, diretamente com alguém dentro da empresa que vos poderá ajudar a responder às vossas questões. Aqui neste exemplo temos aqui um employer referral e alguém quer saber se vai ou não, ou está-se a queixar que não recebeu o bónus, apesar de ter referenciado uma pessoa. E se repararem aqui, existe um botão de para fazer um Ask an Expert, e este Ask an Expert reencaminha diretamente a pessoa, então, para o sítio certo, onde uma pessoa real irá responder à pergunta. Aqui na parte dos links, é uma parte onde vocês podem colocar links internos que queiram partilhar com as vossas pessoas relacionados com os recursos humanos. Portanto, é uma espécie de quick links que está dentro desta aplicação de recursos humanos, também gerida centralmente pelos recursos humanos. FAQ é um simples bot de perguntas e respostas, portanto, mais um bot. Vocês fazem setup das vossas perguntas com as vossas respostas e fazem deploy disto e facilmente ficam com um helpdesk interno pronto a funcionar. E aqui também existe a possibilidade depois de falar com as pessoas diretamente. Portanto, não só responde a questões, libertando as pessoas, como vos dá os índices necessários para chegarem ao contacto da pessoa que se relaciona com a vossa dúvida. Company Communicator é uma app também que dedicada a equipas, que vos permite enviar mensagens e disseminar mensagens através do Teams diretamente para as vossas equipas. Este List Search que vos falei, para mim, uma das melhores, dos melhores app templates, faz uma integração do que é o SharePoint com o que é o Microsoft Teams, e isto é um exemplo claro de que o Teams, se bem aproveitado, se torna facilmente na plataforma única de trabalho. Portanto, o SharePoint continua lá, o SharePoint está lá, alguém está a carregar dados, mas a maioria dos utilizadores não carrega dados na plataforma, a maioria dos utilizadores consome dados que estão nas plataformas. Portanto, se o utilizador necessita de saber informação sobre algo que está numa lista de SharePoint, facilmente pode chegar aqui à caixa de texto, abrir a Message Extension, que está construída, que está ligada às listas de SharePoint, fazer um search pela lista, fazer um search pelo item, selecionar o item e partilhar um Adaptive Card no chat com o item em questão. Ao clicar no See More, o utilizador é então redirecionado para o SharePoint, se assim for necessário. O Icebreaker. O Icebreaker é um bot que pretende, e imagino que esteja a ser bastante utilizado agora nesta altura de Covid, em que toda a gente está a trabalhar de casa, que pretende juntar colegas de trabalho. Ele faz um match de utilizadores. Na nossa comunidade de MVPs, no nosso Teams de MVPs, isto acontece todas as semanas. Nós somos linkados com um outro MVP e este bot coloca-nos em contacto diretamente. E isto é o que este bot faz, e o propósito dele é colocar as pessoas em contacto umas com as outras dentro das organizações.
Facts sobre estas apps. Pergunta principal. Open source, serão seguras? A Microsoft garante que estão em conformidade com as melhores práticas de segurança, apesar de serem open source. A Microsoft revê o código destas aplicações. Obviamente vocês podem fazer download delas e podem alterá-las, mas o que vão buscar nativamente ao Git, a Microsoft garante que é seguro. O que é necessário para fazer a implementação? É necessário ter as permissões corretas, ter acesso de administrador na maioria delas, ou em todas elas, ter acesso ao Azure, ter acesso ao Microsoft 365, Office 365 e as permissões corretas para fazer deploy no SharePoint ou no Teams. Todos podem instalar aplicações, já dei a resposta ali na pergunta de cima. E esta é a pergunta que pode levantar algumas dúvidas. Estas aplicações têm algum custo associado? As aplicações são gratuitas, contudo, a Microsoft faz uso de tudo o que tem a seu dispor para construir estas aplicações. Portanto, vocês, ao utilizar estas aplicações, tenham em atenção que podem incorrer em custos de Azure, dependendo das aplicações, dependendo dos vossos planos de Azure, mas pode acontecer e vocês podem ter algum custo associado à utilização da aplicação por a utilizarem, não por instalar. Se quiserem ver as aplicações em funcionamento e se quiserem ter um overview do que são estes app templates, existe este vídeo feito por alguém da Microsoft neste canal do YouTube Coffee in the Cloud, que vos dá uma ideia geral do que é, de como é que funciona, mostrando alguns parâmetros de configuração que eu não mostrei aqui, porque quero mostrar-vos também o resto que está disponível. Este QR Code leva-vos direto ao vídeo, mas um search rápido por Coffee in the Cloud no YouTube também vos levará ao vídeo. Ok, antes de mudarmos de tópico para as Power Apps, Rafael, alguma questão sobre App Templates até agora? No good for now. Está tudo bem por agora. Ok, então. Continuando aqui com as Power Apps. Power Apps era o nome que eu tinha aqui no slide desde a primeira vez que fiz esta apresentação. Atualizei a apresentação, mas mantive o nome, mas devia ter alterado para Power Platform. Portanto, o que é a Power Platform? Se vocês recordarem do gráfico que vos mostrei ao início, a Power Platform encaixa-se na bolinha do meio, na solução de low-code. Portanto, é uma plataforma que vos permite construir coisas, construir aplicações, automatizar sistemas sem escreverem grande código ou sem escreverem código algum. Portanto, parte desta Power Platform, nós temos o Power BI, orientado muito a Business Analytics, com processamento de dados, de enorme volume de dados e com construção de dashboards. Temos as Power Apps, que vos permitem construir aplicações praticamente com drag and drop. São muito mais poderosas que isso se vocês quiserem, tiverem o know-how, mas permitem-vos construir coisas básicas sem escrever em código. Temos aqui o Power Automate, o antigo Microsoft Flow, renomeado para Power Automate, que vos permite automatizar sistemas. E temos aqui uma novidade, e esta foi uma das atualizações que fiz a este slide, que é o Power Virtual Agents, que vos permite construir bots para o vosso sistema sem escrever em código. Houve uma sessão no bloco anterior a esta que cobriu exatamente este tópico. Se tiverem interesse, eu não vou abordar o Power Virtual Agents, mas se tiverem interesse, a sessão sobre este tópico foi muito boa e recomendo, se quiserem saber como é que fazem bots para Teams,
utilizando esta plataforma. Então, Power Apps é uma abordagem, como diz em cima, uma abordagem mesmo low code. Vocês têm esta interface, isto permite-vos fazer aplicações tanto para desktop como para mobile e podem ver por aqui que a interface é mesmo isto. Parece que estamos a construir um PowerPoint em que adicionamos as imagens e redimensionamos, mas por trás existem dados, existe toda uma lógica, existem propriedades e regras que serão cumpridas e que atualizarão dados ou que farão consultas de dados com base nos nossos parâmetros de entrada na aplicação. Eu não venho aqui mostrar-vos como é que podem construir uma app, uma Power App, venho sim dizer-vos que as Power Apps não são apenas apps que vocês usam no desktop como apps standalone ou no telefone como aplicações standalone no telefone, são apps também que vocês podem utilizar no Microsoft Teams. Portanto, estas apps permitem-vos trazer com poucos cliques uma Power App para o contexto do Teams. E mais uma vez, reduzimos uma interação fora do contexto. Estamos a reduzir as trocas entre aplicações e estamos a conseguir que os nossos colaboradores se mantenham focados na aplicação, porque existem estudos sobre isto e provavelmente vocês sentem isso também. Quando temos que alternar entre janelas e minimizar e passar para uma janela, passar para outra, acabamos por nos perder e perdemos tempo. Se tudo estiver centralizado dentro da mesma aplicação, como é o caso do Teams, as coisas ficam mais fáceis e todos nós ganhamos em produtividade. Vou então aqui trazer o meu browser e vou-vos mostrar então como é que vocês podem adicionar então uma Power App ao Microsoft Teams. Portanto, para quem não sabe, o Teams está dividido em equipas, cada equipa tem canais dentro e cada canal tem múltiplas tabs. As Power Apps são aplicações que são consumidas através de tabs. Vocês podem adicionar apps a tabs dentro de canais. Existem 5 tipos distintos de apps dentro do Teams. Este é uma delas e é a forma de vocês adicionarem a app. Portanto, ao adicionarem a app, ao clicarem no sinal de mais para adicionar uma nova app, adicionar uma nova tab, vai-vos abrir esta janela. Eu tinha a janela aberta e tinha aqui uma app construída, espero que ainda funcione. Caso não estejam autenticados por algum motivo, terão que fazer a autenticação. Verão todas as vossas apps, incluindo as apps de sample que a Microsoft aqui tem, e eu vou buscar aqui este Budget Tracker, fazer save e espero que a app abra. Ok, portanto, aqui temos a nossa app dentro do Teams e pronta a ser consumida no contexto do Teams. Imaginem que têm uma app para controle de budget de um evento. Se tiverem uma team que está a tratar desse evento, ou se tiverem um channel dentro de uma team onde esse evento é tratado, faz todo o sentido esta app encontrar-se no contexto onde estão todos os outros dados, quer seja documentos, quer seja listas de convidados, o que seja. Então vocês podem ter o vosso budget tracker também dentro da equipa e desta forma agregar toda a informação sobre este tópico. Portanto, extremamente fácil de utilizar dentro do Teams. Depois de construída, 2, 3 cliques e vocês têm a app dentro do Teams e já estão a construir conteúdo para o Microsoft Teams com apenas meia dúzia de cliques. Então, voltando aqui ao Power Apps, vou-vos mostrar exemplos reais de Power Apps que estão a fazer realmente a diferença utilizadas dentro do Microsoft Teams. Temos aqui este exemplo
uma escola em Tacoma. Esta app foi feita por uma professora, ok? Nada disto foi feito por um programador. Esta app foi feita por uma professora que sentiu uma necessidade de ajudar os alunos a desenvolverem e a melhorarem os seus níveis de leitura. Portanto, ela sabia quais eram os parâmetros que tinha que medir, ela sabia quais eram os dados que queria consultar de forma rápida, não tinha forma de os ter agregados, tinha a informação em papel, construiu um modelo de dados, construiu uma interface e juntou-a dentro da turma e consegue facilmente consultar os dados aqui dentro. Outro exemplo, a Telstra, que é uma das maiores empresas de telecomunicação, se não estou em erro, da Escandinávia, que passou o suporte também para dentro do Teams, utilizando uma Power App. Portanto, vocês têm vários canais e a abordagem será sempre a mesma dentro do Teams e a Power App é, então, trazida para o contexto onde a informação é relevante. Okay? O layout não será propriamente o layout mais apelativo e não estará de ser de todo alinhado com o layout do Teams, mas o que importa aqui é que o conteúdo e os dados estão no sítio correto para serem consumidos. Outro exemplo, a Cruz Vermelha americana passou todo o sistema de logística de papel para uma Power App e quando passaram a utilizar o Microsoft Teams, a passagem da Power App para dentro do Teams aconteceu de forma natural. João, tem uma pergunta dizendo: conseguimos mudar ou alterar uma dessas Power Apps que você mostrou? Conseguimos fazer a alteração dos templates. Portanto, se viermos aqui qualquer uma destas apps, e vamos aqui abrir vamos abrir aqui o Power Apps. Qualquer uma destas apps que vocês têm aqui, esta foi começada com base num template e vocês podem depois fazer a alteração. Mas começar uma app nova é extremamente simples e vocês podem começar efetivamente a partir de templates. Este é o template que eu utilizei ali para vos mostrar como fazer a ligação. Podem escolher bancos de dados diferentes. Podemos ter aqui um SharePoint, um SQL Server, um Excel e depois podemos começar então a app de raiz, escolhendo se é um tablet, se é um telefone, para se ajustar. Na construção de apps para Teams, que tenham como principal objetivo serem consumidas dentro do Teams, obviamente o layout de telefone, de tablet funcionará melhor porque utilizará mais área de ecrã, mas tudo isto que vocês têm aqui podem usar para começar como base da vossa Power App. Ok, este é o slide de resumo, então qualquer Power App é uma app de Teams neste momento, portanto, qualquer Power App no vosso telefone pode ser adicionada então ao Microsoft Teams. Portanto, já vimos este processo. Adicionamos a app numa tab e utilizamos a app então depois nativamente dentro do Teams. Próximo tópico, e começando aqui com este Microsoft Teams loves SharePoint, podemos também dizer que SharePoint loves Microsoft Teams. E porque é que podemos dizer isto?
Então, o Teams e o SharePoint têm muito mais em comum do que possamos pensar. Portanto, a arquitetura da plataforma é partilhada, do Teams é partilhada, ou melhor, utiliza o SharePoint. O SharePoint é altamente consumido em conjunto com outras plataformas do Microsoft 365, mas é altamente consumido pelo Microsoft Teams. Existem imensas integrações, nomeadamente ficheiros, notícias, construção de landing pages, visualização de listas de SharePoint dentro do Microsoft Teams. Tudo isto é possível e, utilizando isto, vocês estão a criar valor dentro do Microsoft Teams com o que o Teams já traz, com o que o SharePoint já traz dentro da aplicação. Também na ótica de low-code solutions. Então, outra alternativa que podem utilizar para construir cenários dentro do Teams é o Power Automate. Portanto, não reparem aqui nos slides que ainda dizem Flow, mas o que é que vocês podem fazer com o Power Automate? Então, vocês podem automatizar qualquer tipo de situação utilizando este motor que com uma interface gráfico faz estes flows. Existem mais de 230, seguramente já passámos este número há bastante tempo, mais de 230 conectores pré-construídos e vocês têm a possibilidade ainda de construir os vossos próprios conectores para dentro do Teams e utilizá-lo. Então, como é que funciona aqui a integração? O Flow funciona de duas formas. Vocês podem utilizar a aplicação do Flow Power Automate. Não sei se neste momento, dentro do Teams, o nome já foi alterado. Fazemos aqui um search rápido. Dentro do Teams, a aplicação continua-se a chamar Flow. Flow é o Power Automate. Portanto, será renomeado em alguma altura do tempo, mas ainda não foi. Então, isto que vos permite é gerir os vossos flows no contexto de uma app pessoal. Portanto, aqui temos outro tipo de apps de Teams e apps pessoais são apps que só vocês veem e são acessíveis através deste menu vertical aqui. Portanto, app pessoal, informação personalizada só para vocês, de acordo com as vossas permissões e as vossas credenciais. Portanto, permite-vos gerir os vossos flows e os vossos approvals diretamente através daqui. Existe também aqui uma questão de um bot e de perguntas e respostas, mas esta não é, a meu ver, a maior potencialidade do Flow dentro do Teams. Portanto, a maior potencialidade do Flow dentro do Teams também não é o bot. O bot pode-vos ser útil se tiverem alguma dúvida de como utilizar ou se quiserem fazer um trigger de um flow a partir do chat, poderão fazê-lo, mas a meu ver também não é o que traz mais valor. O que traz mais valor é efetivamente criar triggers e ações que despoletem ações dentro do Microsoft Teams e que façam coisas acontecer dentro do Microsoft Teams seguindo a vossa lógica de negócio. E como é que isto funciona? Então, antes de passarmos ao próximo tópico, eu vou só aqui controlar como é que estamos de tempo, vou aqui ao Flow e vou rapidamente mostrar-vos aqui nos My Flows este flow, que o que faz não é nada mais, nada menos de que publicar um announcement numa team de SharePoint, utilizando um Adaptive Card. Portanto, não sei se vocês conhecem os announcements clássicos de SharePoint, a meu ver, nunca trouxeram grande valor, contudo são utilizados. Mas tem um problema, é que, e agora ainda mais, ficam aqui perdidos, não é? Nós criamos aqui um announcement e o announcement fica aqui perdido. Ora bem, se o announcement for criado, e quem diz o announcement diz qualquer outro tipo de informação que exista dentro do SharePoint, dentro de uma lista, existem múltiplos
tipos de triggers e de ações que vocês podem fazer. Este é apenas um deles que serve de exemplo. Então, se vocês criarem aqui demo VM365 demo e clicarem no Save, eu criei uma entrada nova. O que eu quero é que isto seja publicado no Teams, porque a maioria dos meus utilizadores fez a migração para o Teams, já não utiliza o SharePoint diariamente ou já não utiliza o SharePoint de todo porque consegue consultar a informação através do Teams. Portanto, eu quero isto publicado no Teams. Então, o que eu vou fazer é dizer aqui no Flow que quando um item é criado nesta Site Collection, nesta lista, eu quero que seja adicionada uma mensagem num canal dentro do Microsoft Teams utilizando o Adaptive Card. O Adaptive Card é uma estrutura de JSON que vos permite fazer o post de mensagens. Não teria que ser um Adaptive Card. Um Adaptive Card é, por conveniência, a estrutura que fica visualmente mais elegante dentro do Teams. Existe um construtor de Adaptive Cards online. O próprio Teams, dentro de uma aplicação que já vos vou mostrar, também tem ali uma integração com cards que vos permite ver algumas coisas. É uma questão de fazerem a vossa estrutura, copiarem e depois, nos sítios dos placeholders onde querem texto, adicionarem então a vossa coluna da lista de SharePoint. Portanto, voltando aqui para trás, o Flow acabou de correr há 53 segundos atrás, portanto, se formos aqui ao nosso Teams, e penso que será aqui nesta, exatamente, nós temos então aqui a nossa mensagem, o nosso announcement que foi postado no SharePoint, foi postado diretamente dentro do Teams. Vocês vão ver que a foto de perfil que vão ver aqui não se relaciona com a pessoa que fez o post. Eu acabei depois por construir um Adaptive Card onde essas coisas são visíveis, mas o que tem aqui é um hexágono com o logotipo da aplicação. Hexágonos correspondem no Teams a bots. Sempre que vocês virem uma imagem de perfil com esta forma, é um bot que está a fazer o post e não é um utilizador. Utilizadores reais no Teams são representados com imagens de perfil que são círculos. Nós aqui temos o exemplo do Flow e aqui temos já outro exemplo da SharePoint News, que publica, cada vez que uma notícia é publicada dentro do SharePoint, publica para aqui então a própria notícia. Ora bem, voltando aqui ao SharePoint e à SharePoint Framework, aquele slide que estava ali há pouco do SharePoint e do Teams, se calhar estava um bocadinho fora de sítio e deveria vir aqui para vos dar esta introdução da extensão de Teams utilizando a SharePoint Framework. E nós aqui subimos um nível no gráfico de modos de extensão. E porquê que eu vos trago a SharePoint Framework e não vos trago primeiro o Teams SDK? Primeiro porque o meu background é em SharePoint e eu adoro construir coisas em SharePoint. Segundo, a plataforma de SharePoint está muito mais avançada do que a plataforma de Teams e dá-vos gratuitamente uma série de ferramentas que o Teams SDK não vos dá. Tanto uma como a outra são extremamente válidas. Ao fim e ao cabo, acaba por ser uma questão pessoal e de preferência, mas se alguém me perguntar o que é que eu recomendo para fazer uma app para Teams, uma app onde seja preciso fazer código, eu neste momento recomendo, sem sombra de dúvidas, SharePoint Framework, porque vos vai poupar imenso tempo. Vai-vos poupar imenso tempo em acesso a Microsoft Graph, porque trata das ligações sozinha. Praticamente vocês já têm que clicar no botão da approval, no consumo de listas e ficheiros e de outros serviços cloud. Existe toda uma panóplia de soluções, quer disponibilizadas nativamente pela Microsoft ou pela comunidade PNP, que de facto torna o desenvolvimento para SharePoint muito, 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 muito mais fácil. Então, vamos aqui. Common Needs.
desta abordagem SharePoint Teams. O utilizador quer consultar a informação toda no mesmo local, portanto, o que o utilizador quer é ter a informação centralizada. Ótimo. SharePoint Framework ajuda nesse aspecto. O administrador de sistemas, o que quer é ter pouco trabalho. Se vocês forem administradores de sistemas, vocês não querem ter que instalar a mesma aplicação uma vez para SharePoint e depois uma versão diferente para Teams e ter que gerir a aplicação múltiplas vezes. Ótimo. Se seguirem a utilização de SharePoint, da SharePoint Framework, tem um sítio central onde podem fazer essa gestão. E depois os developers, obviamente que se estiverem a ganhar à hora pelo desenvolvimento, não irão ganhar tanto dinheiro, mas um developer quer ter pouco trabalho. Portanto, se puder fazer uma aplicação uma vez que possa ser reutilizada em múltiplas localizações, tanto melhor. Portanto, win-win situation para estes perfis todos. Portanto, SharePoint Framework mais Teams. SharePoint Framework e Teams permite-vos expor aplicações em isto é recente com a versão 1.10, permite-vos expor dois tipos de aplicações, tabs e personal apps. E com isto vocês podem facilmente cobrir grande parte dos requisitos do Teams. Portanto, uma aplicação de Teams de SharePoint Framework corre embebida dentro de um iframe, como vemos aqui nesta representação, e dá-vos estas vantagens. Eu vou saltar este slide só aqui por uma questão de gestão de tempo, porque temos aqui um outro slide à frente que toca em alguns destes tópicos e eu quero ainda mostrar-vos como é que isto funciona e como é que isto aparece ligado. Portanto, aqui temos a arquitetura do que é uma aplicação instalada. Portanto, uma aplicação de SharePoint é disponibilizada no formato de Modern SharePoint. Aqui estamos sempre a falar de Modern SharePoint. É disponibilizada no formato de SPPKG e é instalado no App Catalog do SharePoint. Se for desenvolvida com o parâmetro que permite ser instalada no Teams, existe um botão no App Catalog que permite fazer o deploy da app para o SharePoint. E nesse caso, dentro do pacote existe um fecheiro manifesto e 2 ícones que são então enviados para o Teams e a sincronização é feita automaticamente. E apesar da app estar instalada como uma app nativa no Teams, está a beber os recursos que estão no SharePoint. Tão simples quanto isso. Existe a possibilidade de, ainda assim, separarem os fecheiros e terem um fecheiro de instalação para Teams e um fecheiro de instalação para SharePoint. E neste caso tem um SPPKG e um zip. Aqui temos então a nossa app a correr dentro de uma página webpart.aspx. Não vale a pena vocês tentarem abrir esta página, a página só vai funcionar dentro do Teams. Esta página é a página que, ao fim e ao cabo, acaba por vos tratar de autenticação e de vos renderizar a página dentro do Microsoft Teams. Então, a app fica depois disponível na Store, uma vez instalada, e eu tenho aqui um exemplo que gostava de vos mostrar antes de ficarmos sem tempo. Aliás, tenho dois exemplos e vou passar aqui para as demos já diretamente. Se vier aqui a barra sites, barra apps, ao meu app catalog, vocês vão reparar que eu tenho, para começar, tenho imensas apps aqui instaladas, mas o que eu tenho aqui, por exemplo, tenho aqui, vamos aqui procurar este Snake for Microsoft Teams. Isto foi uma aplicação, na verdade, isto é um jogo que eu fiz para o Teams, quando começou esta questão do Covid, e este jogo está disponível tanto para SharePoint como para Teams, mas embora fosse original, a ideia original foi disponibilizá-lo para Teams. Quando eu seleciono esta app, eu tenho aqui um botão que faz sync para o Teams. Depois de fazer o deploy no SharePoint, eu posso clicar
aqui e fazer o sync para o Teams e esta app é então enviada para o Teams. Isto já tudo foi feito, a app já está instalada. Se eu vier aqui às apps Built for Hands-on SharePoint, que é o meu tenant, eu tenho várias apps aqui instaladas. Tenho aqui o meu Budget Tracker da Power App que vimos há pouco e tenho aqui então o meu Snake. Vamos então ver como é que isto aparece dentro do Teams. E relembro, isto é SharePoint. E esta app está a consumir dados de SharePoint. Portanto, nós temos aqui o jogo clássico de Snake. Se eu chegar aqui a Settings e colocar isto aqui como normal, sem walls, ok. Eu posso jogar. Não fazia sentido jogar só por jogar, portanto, a ideia aqui foi desafiar outros colegas de trabalho para jogar. Não se joga ilimitadamente, existe um número de créditos diários definidos pelo administrador e, se repararem aqui, existe um leaderboard. Aparentemente eu tenho estado a jogar com o Michael Jordan e ainda estou a ganhar. Estes dados estão guardados dentro do SharePoint. Portanto, a app está no Teams, comporta-se como uma app nativa de Teams, está a consumir recursos do SharePoint, foi instalada automaticamente aqui. Ainda assim, eu como administrador consigo aceder aos settings da app e configurar a app diretamente dentro do Teams. E uma vez que estamos a desenvolver para as duas plataformas usando uma framework, conseguimos ainda assim saber e ter noção do contexto em que a app se encontra. E se vocês repararem no que eu vou fazer agora, eu vou aqui a Settings e vou mudar isto para Dark. E vou dar aqui um refreshzinho. E a minha aplicação ajusta-se automaticamente ao tema do utilizador. Portanto, não é por a aplicação ter sido feita com SharePoint Framework ou porque existe SharePoint no nome da framework que nós não sabemos a localização ou o contexto em que estamos no Teams. Vocês têm acesso a toda a informação da Team, ainda assim, utilizando a SharePoint Framework. Ok, estamos aqui a ficar sem tempo e eu ainda tinha mais um exemplo aqui para vos mostrar, que é o exemplo de uma aplicação nativa de uma lista de to-dos que foi feita utilizando então o Teams SDK e eu queria mostrar-vos isso aqui. Primeiro, reparem aqui nesta app que eu tenho aqui, que ao contrário destas, mostra um fecheiro zip. Esta app é única e exclusivamente um fecheiro zip. É uma app de Teams, a app está alojada no meu servidor, mas é apenas um zip. Esta app foi instalada no SharePoint, em vez de ter sido instalada no Teams em exclusivo. O que é que isto me permite? Permite-me não só usar a minha app de to-dos no Teams, mas também usar uma app nativa de Teams dentro de SharePoint. E aqui, isto é um tópico que não é muitas vezes abordado ou pensado, mas se estão a desenvolver em exclusivo para Teams e têm a necessidade de adicionar o componente dentro do SharePoint, vão consegui-lo fazer também sem qualquer tipo de problema. Existe uma limitação, e só para vos mostrar, antes de chegarmos à lista das limitações e das razões de SharePoint Framework versus Teams SDK, só para vos mostrar aqui a minha app, que obviamente foi feita em cima do joelho, como nós dizemos em Portugal, e não detecta temas, portanto, exatamente da mesma forma. Então, de volta aqui à apresentação. Porquê SharePoint Framework e não Teams SDK? E eu dou-vos 10 razões para utilizarem SharePoint Framework em vez do Teams SDK. E não estou com isto a dizer que uma é melhor que a outra. Uma, certamente, tem mais vantagens que a outra. A primeira e a principal é que vocês ganham de graça, de borla, um
CDN que faz host automático dos vossos fecheiros. Portanto, o SharePoint trata de toda esta componente de CDN, os fecheiros são alojados diretamente no SharePoint, no CDN, sem custos extra. Se forem utilizar o Teams SDK, vocês vão ter que tratar de tudo isso manualmente. Podem reutilizar SharePoint Framework no Teams, mas também podem utilizar o Teams no SharePoint, portanto, aqui não vem uma grande vantagem. Vantagem vem sim no método de autenticação, no single sign-on, que a SharePoint Framework, porque utiliza todo este container que vimos há pouco ali da página SPX para fazer a autenticação, vocês não têm que se preocupar com isso. A aplicação irá fazer a autenticação no contexto do utilizador. O painel de configuração é exatamente o mesmo painel de configuração da SharePoint Framework, portanto não tem que construir um painel de settings. Não sei se já utilizaram ou já construíram aplicações nativas para Teams. Uma tab requer sempre um painel de configurações e vocês têm que fazer as validações do painel de configurações e alojar esse painel de configurações também do vosso lado. Portanto, a SharePoint Framework trata disso no contexto do SharePoint. E existem aqui mais uma série de parâmetros. Destacar também aqui o Graph. Já existe uma aplicação no Azure que vos trata das autenticações, vocês podem consumir diretamente. Existe uma área de administração no SharePoint em que o administrador do SharePoint pode aprovar os pedidos de acesso às APIs por parte do Graph. Portanto, aqui também tudo extremamente simples de utilizar. Se forem fazer pelo Teams nativo, vão ter que criar a aplicação no Azure e vão ter que tratar toda esta questão de permissões. E antes de terminar, queria destacar aqui o ponto número 10. A SharePoint Community. Não faz muito sentido hoje em dia estar aqui a destacar só SharePoint Community, porque SharePoint e Teams hoje em dia estão debaixo do mesmo chapéu e nós somos quase uma comunidade única. Já a prova disso é esta conferência que acabou de englobar o Teams também, mas a SharePoint Community tem muita tradição, tem muitos anos de tradição e tem muitos membros. E uma coisa, como membro desta comunidade, posso-vos dizer que nunca houve vez nenhuma que eu não tivesse ido a um fórum ou tivesse ido ao GitHub ou tivesse entrado em contacto com algum membro e que não tivesse sido ajudado a resolver algum problema. Portanto, este número 10 é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos positivos se compararmos Teams SDK e SharePoint Community. Não estou a dizer que as pessoas de Teams, e eu considero-me uma pessoa de Teams, sejam menos envolvidas, mas existem menos pessoas a dominar o Teams SDK do que existem a dominar a SharePoint Framework, que está já disponível há 4 anos. Bem, para alguns de nós já há 5 e o Teams apenas tem ainda 3 anos de idade. Pronto, tinha muito mais para vos mostrar. Espero que não tenha sido assim muito a correr, mas o tempo é algo limitado nestas sessões e 1 hora para passar por todos estes métodos é efetivamente curto. Gostava de vos convidar a passar aqui pelas páginas de feedback e darem o vosso feedback à relação à minha prestação e também à prestação do evento. E caso queiram entrar em contacto comigo, estão aqui os meus contactos, podem fazê-lo pelo e-mail, pelo Twitter ou ir a um dos meus blogs e de lá também conseguem obter o meu e-mail e o meu Twitter. Muito obrigado a todos e não sei se, Rafael, temos alguma pergunta mais para responder. Não tem nenhuma pergunta agora, João. Ok, pronto. Então, e você tem mais 1 minuto, se você quiser manter ainda na live, você tem mais 1 minuto para ficar aqui para ver se algum atendente gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vou-me manter então aqui e caso apareça alguma pergunta, eu irei então responder. Muito obrigado.
Não vejo nenhuma pergunta mais, João, assim que pode finalizar. Ótimo. Muito obrigado, foi um excelente conteúdo. Ok, muito obrigado eu e continuação de um bom evento para quem ainda vai apresentar a seguir. Obrigado.